Bom, deixa eu falar uma coisa aqui que uma coisa que eu já tenho percebido ao longo desses muitos anos de caminhada aí com Deus, né? E eu vejo às vezes o mesmo tipo de coisa acontecendo. O meu conselho é o seguinte: desconfie toda vez que surgir um grande profeta, um grande líder, sabe, uma pessoa muito eloquente, que cativa as outras pessoas com facilidade, que tem poder da palavra, que sabe que consegue conquistar, né, multidões, que, sabe, você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa realmente tem alguma coisa de diferente nela. Desconfie todas as vezes que você vê surgir algum ministério assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum ministério nasce de ontem para hoje. Nenhum nasce de ontem para hoje. Se você percebeu, eu estou passando a mão aqui na minha barba, né? Que já está bem branca. Bem branca. Ó. Bem carequinha já. Isso diz o quê? Tempo. Às vezes Deus fica anos e anos preparando uma pessoa para poder usar essa pessoa. Prova de tudo que é jeito mesmo, sabe? E aí a gente observa que o padrão do mundo evangélico é diferente. Ele não segue os padrões de Deus ou que Deus estabelece, né, para a formação de um ministério. Eu lembro que quando eu era criança, não sei se tem ainda, deixa eu ver qual que é o... Não sei se era Casa de Davi, não. É o que tinha Cláudio Claro, na época, não sei nem como é que ele tá, mas na época acho que tinha Ezequiel Teixeira, pastor Ezequiel Teixeira. Projeto Vida Nova, lembrei, Projeto Vida Nova. Eu lembro que tinha uma história mais ou menos assim. Quando eu era criança, tinha, sim, começado aí os meus primeiros passos no Senhor, né? Me batizei com 12 anos de idade. Para você que, quando você veio falar alguma coisa a respeito de batismo, saiba que eu fui batizado nas águas com 12 anos de idade. E para eu hoje refutar alguma coisa, para eu poder falar alguma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, são muitos anos de estudo, né? E mesmo assim ainda está longe de eu saber alguma coisa, está longe. Então, mas aí, voltando ao foco do vídeo, eu lembro que nesse projeto Vida Nova, acho que era até projeto Vida Nova de Irajá, né? A igreja que tem cara de leão, eu lembrei do slogan, a igreja que tem cara de leão, né? Eu acho que esse slogan veio até depois, né? Com a repercussão, assim. Eu lembro que tinha uma história de que tinha que se estudar, mais ou menos, uns 6 anos lá, para o pessoal, sei lá, talvez tanto de lá quanto de fora, conseguir ingressar no projeto Vida Nova, para estudar lá, para participar do ministério deles lá.
E eu lembrei disso exatamente por causa de como está acontecendo agora, por causa de como as coisas estão agora. Ah, agora parece que todo ano surge um fenômeno novo, surge acho que nunca existiu isso na história, né? Acho que você pegar na Bíblia, já até falando errado, na Bíblia não existe pregador mirim, pregadora mirim, o mini pregador, mini pregadora, não existe isso, não existe isso daí, não existe. E hoje está acontecendo de tudo de diferente do que está na palavra, e mesmo assim o povo não abre os olhos. Hoje surge um ministério assim do nada, contam lá uma história para impactar na internet, né? Alguns milagres, e Deus fez isso, Deus fez aquilo, sempre Deus fez. E Deus tinha promessa, Deus prometeu tal coisa, Deus isso. Aí daqui a pouco já começa a estourar, já vira sucesso, já tem uma música que é carro-chefe, ou então já tem um pregador lá que ele já tem um estilo de pregação, assim, uma linha de pregação, né, bem famosa assim, e aí já vai, bate naquilo, aí começa a ser convidado para os congressos, para as as conferências e todas essas coisas aí que o mundo evangélico gosta de fazer para dizer para o mundo que são evangélicos, né? Coitados. Na verdade não são coitados, né? Sabem bem o que estão fazendo. Então eu queria dizer que desconfie toda vez que você vê algum líder surgir assim, do nada, pá, como se fosse uma mágica. Surgiu um pregador famoso, surgiu um mini pregador, uma pregadorinha, um pregadorzinho, um mini pregador, surgiu uma profeta do Senhor, surgiu uma mulher que canta os louvores extraordinários e Deus está usando, está levantando nações através. Cuidado, toda vez que surgir um movimento assim, analise muito bem antes de você participar de algo assim, porque uma coisa eu tenho aprendido ao longo desses muitos anos, é desanimador? É, muito. Mas preste atenção, talvez você ou alguém fique um pouco entristecido com o que eu vou falar agora, mas nem sempre quando algo está crescendo, quando o ministério está estourado nas paradas, quando um pregador está sendo convidado para tudo que é tipo de programa, inclusive programas, né, que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Desconfie. Quando a coisa, sabe, muito, porque a gente sabe que o mundo nos odeia, né? A gente sabe muito bem que o mundo nos odeia. Tanto é que Jesus falou, né, uma coisa interessantíssima. Ele falou assim: Pai, não te peço que os tires do mundo. Olha isso. E os crentes tudo querendo sair do mundo, né? Olha que coisa interessante que é o evangelho real, né? Jesus falou isso, não foi eu, não estou inventando isso. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma informação, né? Está escrito lá também: e vi a Nova Jerusalém, a cidade santa, né, ataviada como uma noiva descendo do céu. Mais ou menos assim que o texto diz, né? Ou seja, nós ainda vamos morar novamente nessa terra. Por um período vamos morar ainda nessa terra. Também tem outra parte que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. E aí os crentes estão na cabeça de que devem sair do mundo, né? Que devem
se separar do mundo de uma maneira como se fossem mais importantes que o mundo, sendo que Jesus ele foi introduzido no mundo para salvar o mundo, né? E hoje a gente está vivendo um fenômeno muito ruim, que é, se o mundo tem como a imagem de Deus a igreja, o que será que o mundo está vendo, que Deus que o mundo está vendo com essa igreja que está se mostrando aí, hein? Que Deus que o mundo está vendo com essa igreja que está se mostrando aí? É um cenário lamentável, lastimável, desanimador, muito escândalo, muita fofoca, muito crime, né? Casos de pedofilia dentro das igrejas, casos terríveis. E esse é o cenário que tem se mostrado, né? Tem se mostrado aí. Então, muito cuidado quando aparece um grupo do nada, sabe? Aparecer alguém que tem uma voz muito maravilhosa, que encanta multidões, que sabe que essas pessoas, elas são produtos, né? Quando você vende um produto, você está querendo levar adiante uma marca, né? Geralmente marcas advêm de algum, ou desculpa, é o contrário, produtos advêm de alguma marca, né? E essas marcas têm seus donos, entendeu? Porque o mercado gospel, o mercado de pastores famosos, o mercado de pregadores, o mercado dos profetas, o mercado da adoração, worship, o mercado. É o mercado. E quando o cristão, né, o salvo, não entende como funciona esse mundo tenebroso, ele está fadado a cair em pecado, e a cair em contradição, e a cair no engano, e difícil se levantar, difícil, bem difícil. Haja vista que em Mateus 24 está escrito, olha, e se possível, eu falo isso já há muitos anos, né? É até enfadonho falar isso, mas está escrito, né? Se possível, enganariam até os escolhidos. E uma coisa que eu percebo também é que o escolhido, preste atenção no que eu estou falando, é pro seu bem espiritual, e físico também. Se um escolhido, eu vou falar agora uma linguagem que, se um escolhido tiver cara de pastel, cara de bobalhão, cara de inocente, ele vai ser levado junto com a massa. E aí vai estar vigorando a palavra que diz que então é possível, né? Porque se possível, enganarei os escolhidos. E se o escolhido tiver uma cara de pastel, isso não está escrito, tá? Estou dizendo agora, conjecturando, né? Se o escolhido tiver uma cara de pastel, for bobalhão, vai ser enganado junto com a massa. Então você precisa desconfiar todas as vezes que você vê um ministério surgir assim, ó, mirabolantemente, começar a ganhar a mídia. Tem uns até que começam a ganhar repercussão nacional rápido, repercussão internacional rápido. A gente trabalha assim
para o Senhor, às vezes durante anos e anos e anos. E glória a Deus por isso, porque o nosso reconhecimento vem do céu. A gente faz música, a gente compõe, Deus nos dá letras abençoadas. Aí você vê, de repente, numa noite, alguém tá lá no meio da rua, supostamente evangelizando. Aí vem ali, grava um vídeo, aí aparece uma pessoa, né? Uma pessoa, um travesti, um homossexual, ou como queiram pensar. Aí daqui a pouco, aí já batizam aquele momento como algo de Deus e já começa a viralizar e já começa a surgir um monte de convite, já começa a estourar tudo, e daqui a pouco o mundo deles desaba. Tem uns que duram anos enganando. E onde é que está o discernimento de espírito? Não tem. Hoje não tem. Não tem. Olha, presta atenção no que eu vou te falar e vou fazer agora, tá? Eu vejo cantores ou cantoras que são consideradas pelo meio evangélico como pessoas de Deus, assim, poderosamente usadas por Deus. Contaram testemunhos, assim, poderosos que impactaram centenas, talvez milhares de pessoas. Mas que na hora das suas ministrações, preste atenção, isso é muito perspicaz, e Satanás, ele é ardiloso, tá? E na hora das suas ministrações, ministravam sobre o povo fazendo esse sinal aqui. Esse sinal aqui. Esse sinal aqui. Já vi muitos pregadores, muitos cantores, muitos profetas. Nossa, cuidado, irmãos, cuidado. Esse sinal aqui. Gente impondo a mão sobre o povo, liberando bênção, fazendo este sinal aqui. Alguns de uma maneira sutil e outros pela empolgação do próprio povo ou da relevância que tem, já fazendo descaradamente, e o povo nem aí, cego, inebriado, envolvido pelaquela atmosfera satânica. Cuidado, estão liberando demônios sobre o povo que se chama pelo meu nome. Outro sinal é esse sinal aqui. Esse sinal aqui. Não acredita em mim não. Pesquisa aí. Coloca assim, estátua de Bafomé. Você vai ver onde é que está esse sinal aqui. Para que esse sinal aqui é usado? Investiga, estuda para que serve esse sinal aqui. E é muito usado por cantores do gospel, muito usado por pregadores, muito usado por pessoas de repercussão internacional do meio evangélico. É esse sinal aqui. Esse sinal aqui. E aí, como é que você vai abrir os olhos de um povo assim? Como é que você vai fazer um povo assim acreditar que eles estão acreditando de uma forma errada? Difícil, sabe por quê? Porque eles não leem isso aqui. Eles não leem isso aqui. O povo que se chama pelo meu nome não tem o costume de ler isso aqui. Então, fica difícil não ser enganado, tá bom? Fica difícil não ser enganado. Então, cuidado quando
surgirem pessoas com facilidade de cativar o público. O mestre dos disfarces está por aí e não está brincando na sua forma de enganar. Ele é multifacetado, né? Ele se disfarça tão bem de alguém de Deus que faz as multidões darem glória a Deus. Outro dia eu vi um vídeo, né, onde um bruxo ou suposto bruxo africano estava dizendo, né, que muitas das vezes a célula rítmica usada como som na frequência de batidas da música são usadas para invocar espíritos malignos. E o que a Bíblia diz? Tem que ter discernimento de espírito. Provai os espíritos. Mas o povo é cego. E esse bruxo estava dizendo uma coisa que bate com o que a palavra diz, né? Porque eu analiso segundo a palavra, não simplesmente o que a pessoa está falando, né? Ele estava dizendo que quando o ritmo é um ritmo em que você sabe que aquele ritmo é uma evocação, uma invocação de espíritos malignos por causa da frequência em que é tocado. Ele disse que não importa se a letra glorifica Jesus. Olha o perigo disso aí. Já faz um tempo também que eu analiso letras de música, há alguns anos, bastante tempo já. Letra de música. Tem letra de música que eu olho assim, de cara Deus me dá discernimento e falo assim, nossa, isso é demônio falando, isso é coisa de Satanás, é ele que está dizendo isso aí. E o povo tá dando glória a Deus, o povo tá, sabe, admirando, né? Tem música que diz, olha, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que pode fazer. Isso é mistério de Deus com você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem uma outra parte até que diz assim, como é que é? Como é que é outra parte? Que deixa bem claro também. Essa daí que eu falei, né? Você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. O pecado, ó meu Deus, meus irmãos, eu não estou fazendo teatro aqui não, irmãos, pelo amor de Deus, abra os seus olhos, irmãos, pelo amor de Deus. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. É algo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, irmãos, está escrito, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O que a música está dizendo? Pecado não consegue esconder, não. A marca de Jesus que existe em você. Meu Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Você entende por que está escrito palavras como as que estão escritas assim, ó? Guarda a tua coroa para que ninguém te tome. Guarda a tua coroa para que ninguém te tome. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Você acha que Satanás não sabe que isso está escrito, não? Você acha que não sabe? Então tem coisas óbvias que, assim,
E o mais impressionante é que, mesmo sendo óbvio, o povo não vê. E se vê, finge que não vê. Porque também é um povo interesseiro e idólatra. Idolatram as menores coisas. Até formato de culto eles idolatram. Pelo amor de Deus. Tem gente que coloca quase um cobertor em cima da cabeça, deixando quase igual aquela burca, só vendo a parte dos olhos aqui, vai pro culto adorar, achando que aquilo ali está sendo mais santo diante de Deus. Pelo amor de Deus. Debaixo daquele pano ali, só Deus sabe o que tem. Só Deus sabe o que tem. Eu tô falando de sujeira mesmo porque eu me conheço. Eu me conheço. E o povo está cego de uma maneira praticamente sem volta. Quase sem volta, quase sem volta. Irmãos em Cristo, tenham cuidado. O fim está próximo? Sim. Muita coisa ainda vai acontecer? Sim, com certeza. Jesus está voltando? Com certeza está mais próximo do que nunca. A terra geme como se fosse uma mulher com dores de parto, né? Dores de parto. Não precisa ser muito inteligente para perceber, para suspeitar pelo menos que alguma coisa está para acontecer, alguma coisa. Eu não estou falando da Terceira Guerra Mundial, não estou falando do relógio do apocalipse que foi criado por um bando de comedor de arroz com feijão. E o mundo, olha, presta atenção, eu vou dizer uma coisa séria aqui. Tem pastores no mundo inteiro, olha só que coisa terrível. Complicado, irmão. Tem pastores no mundo inteiro que consideram o relógio do Apocalipse como se fosse um relógio de Deus. E foi criado por um grupinho de cientistas, entre eles Einstein, cujos quais a maioria deles eram anti-Deus. Aí, olha o relógio do Apocalipse, adiantou 2 segundos, hein? Olha, tá mais próximo do ponteiro, meu Deus, é agora. Meu Deus, meu Deus. E outra coisa, eu também só tô falando esse tipo de coisa aqui, que por enquanto ainda se pode falar na internet. Porque eu gravo vídeo eu andando de bicicleta com o meu filho. E a desgraça da plataforma retira o vídeo. Aí você acha que isso... Aí você pega, olha só o que eu vou dizer. Pega só esses muitos canais famosos de pregadores, pastor fulano de tal, conferencista, que tiram aquelas fotos. Um exemplo, conferência do Espírito Santo. Aí aparece, sem brincadeira, eu vou fazer deixa eu ver se eu consigo, deixa eu apoiar o celular na Bíblia aqui, pra ver se eu... É que eu tô de camiseta, tá? Mas eu vou ter que fazer, porque... Conferência do Espírito Santo. Aí aparece aqueles caras assim, ó. Receba! Falta tocar a musiquinha dos Vingadores. Eles vêm aí. Os Vingadores do Evangelho. Homens extremamente treinados por Deus.
com seus bíceps santificados, com seus trapézios elevados na presença do Altíssimo. Irmãos, tá complicado. Às vezes algumas pessoas me convidam para ir em alguns lugares. Eu vou dizer também um dos motivos pelos quais eu não vou. Essas fotos dos eventos deles são sempre assim. Parece foto dos Vingadores, sabe? Promoção do filme em cartaz. Parece lá o pregador. Sempre tem uma imagem, sabe? De destaque. Aí por trás os menos importantes vêm aqui assim, por trás, aqui nas imagens. Aí bota a cabecinha um pouquinho menor assim, vai em nível de importância na foto. Eu olho aquilo ali, olha. Não dá pra mim não. Não dá. Se eu for, eu vou ter que dizer algumas coisas que eles não estão querendo ouvir. E não querem ouvir. Não querem ouvir. Então eu prefiro não ir, né? E já teve até gente que mais de uma vez falou pra mim, não, você, na verdade, talvez você tenha que ir pra você justamente falar o que você precisa falar, né? Mas eu vou te falar o seguinte, o que essa gente não ouviu de Deus ainda? Mesmo assim eles continuam se comportando assim. Mesmo assim eles continuam agindo assim. Mesmo assim continuam fazendo as suas festas, os seus eventos maravilhosos, as suas conferências, a sua venda de quentinhas para ajudar na obra de Deus. O pedido de alimentos, meu Deus do céu, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pedido de alimento na rua para ajudar na obra de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos, a igreja, poxa vida, que igreja mais fajuta é essa que manda pedir alimento, vai fazer alguma coisa, aí pede a doação dos membros para doar 1 quilo de farinha, 2 de açúcar, 1 litro de óleo, para fazer quentinha, para fazer coxinha, para vender na cantina, para arrecadar fundos para poder ou trazer um pregador conhecido ou um cantor conhecido para encher a casa, para ter um retorno bom. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Assim, o evangelho não acabou não. Mas estão tentando com força acabar com ele. Estão tentando com força acabar com ele. E é lamentável a gente constatar isso. Às vezes pessoas queridas, pessoas, sabe, que tem uma boa intenção, né? Judas também tinha. Satanás. Você acredita que eu já ouvi, olha, eu já ouvi numa escola dominical, irmãos. Eu já ouvi numa escola dominical que Lúcifer tinha uma boa intenção, irmãos. Aí você acha que eu vou fazer o quê no lugar desse? Eu vou brigar contra quem no lugar desse? Complicado. Eu simplesmente observo. Não é bíblico, ou finge que é bíblico, mas tem umas heresiazinhas. Mas aí, né? Não, pra mim não dá, não. Desculpa, mas pra mim não dá. Eu sei o que custa todo o trabalho que eu tenho tido em Deus até hoje. Eu sei o quanto isso me custa, né? Saber essas coisas, buscar essas coisas e ter que
me silenciar. Haja vista que a própria palavra diz que se nós calássemos a nossa boca, as pedras iriam clamar, e eu não quero pedra nenhuma clamando no meu lugar. Não quero. Não sei vocês que estão me ouvindo, mas eu não quero mesmo, que eu sei que eu vou ser cobrado. Então o meu intuito, meu objetivo maior são almas, são os perdidos. Não é pregar para crente, irmão. Por isso que eu hoje acho bem difícil eu ficar participando assim de reuniões de crentes. Difícil, irmãos, difícil. Para mim, tem algumas que beira o insuportável. E eu tô sendo sincero. Porque a gente, assim, só quem é maduro vai entender isso. Eu não tô preocupado com esse tipo de coisa agora, tá? Mas só quem é maduro vai entender. Eu não sou muito a favor também do evangelho de Paulo, porque a idolatria que fazem de Paulo também nas igrejas é absurda. Parece que teve Jesus e Paulo. E em algumas igrejas parece que teve Paulo e depois Jesus, tá? Mas Paulo chegou a dizer coisas como: olha, não pude falar com vocês até agora como pessoas espirituais. Uma vez Deus me usou para dizer exatamente esse texto numa igreja. Assim, e não prestou, irmão. Não prestou. A liderança logo deu pinote, logo, sabe, pularam igual rã na frigideira. Como que alguém fala que Deus está dizendo que não pode falar com vocês como pessoas espirituais porque vocês são carnais, vocês ainda necessitam do leite, sendo que já deveriam estar comendo alimento sólido, há muito tempo. Long time. Muito tempo. Então hoje esse tipo de coisa, irmãos, não pode ser pregado, não pode ser falado. Tem um irmão aí, que é meu irmão em Cristo, né? A gente conversa muito, e glória a Deus pela vida dele, meu parceiro de oração, né? Outro dia ele falou, a gente estava conversando, e ele falou assim, né? Irmão, essas coisas que o irmão fala, essas coisas que eu falo, se a gente entrar em qualquer igreja dessa daí, irmão, pra falar aí o que a gente fala do jeito que a gente fala, a gente vai apanhar, vão querer bater na gente, porque eles não querem ouvir isso. E é verdade. A pregação de hoje não confronta mais o homem, não confronta mais o pecado. Não tem mais cruz, não tem mais o se arrepender, não tem mais o inferno, não tem. Tem só o sucesso, a fama, a restituição, sabe? A ousadia, unção. Aonde tem na Bíblia escrito, por favor, unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação? Irmãos, essas coisas foram cantadas por mim na época da inocência, irmãos, e por você também. Você entende que quando você começa a conhecer a verdade e ela te liberta, você fica assim, ó, meu Deus, como é que eu pude acreditar num troço desse? Como é que eu pude ser bobo assim? Como é que eu pude
ser enganado desse jeito. Acontece que Deus muitas das vezes permite, né, que a gente seja enganado até o limite ali do engano, para a gente também depois poder falar com conhecimento de causa. Então hoje, quando você tem o discernimento espiritual, você tem a unção de Deus de verdade, quando você bate o olho assim, você já sabe de cara, não é Deus, não tem Deus ali. E é triste porque você vê um monte de gente acreditando da mesma forma, do mesmo jeito. E como é que, e quando é que, e sob que circunstância que isso vai mudar? Difícil. Eu acredito que provavelmente Deus vai permitir aí que uma perseguição severa se abata sobre a igreja brasileira, para que o remanescente seja evidenciado. Porque do jeito que está, a ladeira morra abaixo, está complicado. Combinando também com a palavra que diz, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, há uma promessa de Deus para que as coisas melhorem, mas talvez seja debaixo de chumbo grosso, né? Tenho acompanhado aí as notícias, né? E é interessante, né? Você olha para o Brasil, a igreja brasileira festeja de tudo que é jeito, faz conferências, faz um monte de coisa em estádio de futebol e coisa e tal. E o mundo pensa que algo, né, de Deus vai vir do Brasil. E o mundo cristão real está morrendo, como na Nigéria, 150, 200 cristãos. No Paquistão também, de 100 e pouca, 200 pessoas executadas por serem cristãs. E em vários outros países do mundo, esse tipo de coisa acontecendo, enquanto a igreja brasileira festeja, enquanto o crente brasileiro posta status de bênção, de prosperidade. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, irmã. Os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Poxa vida. E por que os sonhos de Deus morreram na vida de todos aqueles outros irmãos executados, agora recentemente? Por quê? Mas a gente cresceu acostumados a cantar: quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre. Tem texto que diz que, né, eles morreram sem alcançar a promessa, como quem a pudesse ver de longe, ou as pudesse ver de longe, né? Não alcançaram a promessa e morreram. Muitos dos heróis. Leiam a galeria dos heróis da fé. Leiam a história dos heróis da fé. Mesmo os textos bíblicos dizendo que a terra não era digna deles, muitos morreram sem alcançar as promessas para eles. E aí?
Aí você pega os louvores de triunfalismo, pega os louvores que você vai ser vencedor sempre, você vai sempre atropelar Satanás. Poxa vida, quantas lutas eu já perdi para Satanás, quantas derrotas, quantos pecados, quantas... E isso me tornou cada vez mais fortalecido, cada vez mais entendendo a minha natureza, entendendo que a natureza de Deus em mim é que produz o peso e o resultado para a eternidade, não eu, simplesmente eu. Mas o evangelho atual diz que o crente é só vencedor, que mesmo perdendo ele é vencedor. Cuidado, irmãos, cuidado. Satanás é mestre no engano, ele é mestre no engano. Ele é mestre no engano, sabe trabalhar. E olha só que contrassenso, os crentes não sabem trabalhar. Satanás usa a Bíblia para enganar. Os crentes não usam a Bíblia para viver nem para se defender. Olha que coisa terrível, que coisa, sabe, triste, desanimadora de você ver um cenário desse, porque hoje eu vou ser bem sincero, quando eu converso com uma pessoa, isso não é, por favor, não vamos ser menino agora, tá? Não vamos ser infantil agora. Mas, sinceramente, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu vou conversando com ela e tal, e vou, na conversa, eu vou vendo que nível que ela tá. Tô falando de Deus, tá? Porque, dependendo da conversa, você mata a pessoa, você, sabe, você vai perder ali uma alma, e dependendo da conversa também, você não pode deixar passar a oportunidade de mostrar e falar a verdade. Então tem que ter esse equilíbrio. Então eu procuro fazer isso nas conversas com as pessoas, porque são almas, né? São vidas, e ao mesmo tempo tem aqueles também que já são joio e não querem saber, já são de Satanás, tá? Eu queria deixar isso bem claro para você que está me vendo agora, está me ouvindo, não sei de onde você está. Outro dia, faz um tempo até que eu não vejo esse tipo de coisa, mas outro dia, você acredita que eu estava olhando as pessoas que veem meus vídeos, né, estão vendo meus vídeos até no Japão. Arigato sayonara. No Japão. Claro que eles devem colocar a tradução, né, a legenda. E olhando sobre esse aspecto, você vê, como eu falei, né, a importância da linguagem, você conversar com uma pessoa, saber como a pessoa pensa, saber como é que ela entende, para saber que tipo de coisa você pode ou não conversar com ela ou falar com ela, porque tá tudo tão deturpado, tão ruim, tão, sabe, tão adulterado que se torna enfadonho. Às vezes, muitas das vezes, você parar para dar atenção para uma pessoa que muitas das vezes essa pessoa, presta atenção, vamos ser maduros, por isso que eu falei, vamos ser maduros. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas já são de Satanás. Quem não é maduro na fé não vai entender isso. Tem muitas pessoas que elas já são de Satanás. Você só vai entender isso se você tiver uma vida com Deus e se você ler a Bíblia, se você buscar a palavra de Deus. Você não vai entender isso de outra forma. Ah, não, mas é uma pessoa... tem que ir em busca disso, tem sim, mas... Você reparou que muitas das vezes Jesus saía de uma região, ia para outra. Muitas das vezes até na própria região dele,
ele saiu fora dali. Saiu fora dali porque nem todo mundo ali ia ser salvo, irmãos. Nem todo mundo ali ia crer. Como quem, sabe, entendeu agora esse texto que diz assim, ó. E para quem acha, esses fones que eu uso não é para eu ouvir nada agora não, tá? É porque a captação do áudio fica melhor para gravar, mesmo muito embora a qualidade ainda fique ruim, né? Mas assim, chegaram mesmo Jesus sendo quem era, quem é, né? Que está vivo, dizendo o que dizia, fazendo o que fazia. Aí, sabe, tinha uns idiotas, uns imbecis desgraçados, que ainda diziam assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não, quer dizer, esse aí não é o filho de José? Né? Esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Tipo, né? Vou ouvir esse cara aí. Será que esse cara tem realmente alguma coisa boa pra, né? Não sei se eu devo dar crédito pra ele. Então tem gente que é imbecil assim. Com essa gente você tem que, ó, fica lá. Deixa. Não dá atenção. Por que você acha que aquela mulher chamou a atenção de Jesus? Ela tocou no coração, ela tocou no espírito de Jesus quando ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, tem 3 pessoas que me chamam a atenção assim na Bíblia desse formato, né? Que é essa mulher, que é também o terceiro centurião lá, né? O capitão lá, que foi falar com Elias. Nossa, aquele cara ali, o terceiro cara que foi falar com Elias me conquistou. Aquele ali, nossa, é melhor do que ver um filme de aventura no cinema do melhor possível. Você olhar um texto daquele ali e ver o cara falar com Elias da forma que falou e chegar depois do que aconteceu, de terem sido 102 pessoas esturricadas, pulverizadas pelo poder de Deus em formato de fogo. Aquele camarada chegou numa humildade com Elias. Falou assim, Elias, servo do Deus Altíssimo. Ele chegou e se ajoelhou. Porque ali Elias representava a Deus. E falava, olha, o teu servo, eu também submeto, esses todos são agora teus servos. Nossa, esse camarada me conquistou de um jeito que, pelo amor de Deus, sabe? Ele, a mulher das migalhas da mesa, né? Que era para dar para os cachorrinhos. Ela se colocou, meu Deus. Aí você vê tanta altivez nesse mundo desgraçado, gospel aí, de uma gente ordinária que se acha melhor que os outros, uns bandidos da fé, uns vagabundos mercenários da fé, dignos do inferno, chegam de terno e gravata, nos carros maravilhosos. Nossa, o inferno vai estar cheio dessa gente, pode ter certeza. E a mulher chegou e disse, Senhor, mas até os cachorrinhos, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, Senhor. Eu preciso das tuas migalhas, Senhor. Deixa eu comer pelo menos das tuas migalhas.
Não tem como Jesus não atender um pedido assim, irmãos. Não tem como. E o outro cara é o centurião, né? Que disse. Também se colocou como, sabe? Ele era o homem que mandava. Ele mesmo falou: eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Sabe o que está faltando é isso, irmãos. Está faltando isso na cristandade de hoje. Esse cara disse para Jesus assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do mesmo teto que eu. Eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço quão pequeno eu sou, quão carne eu sou perto do Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Mas eu te peço, por favor, só uma palavra. Eu sei que o Senhor é. Libera só uma palavra. Eu sei que quando eu chegar lá, já vai estar resolvido. Eu te pergunto, tem como Jesus não atender um pedido assim? Não tem. Isso conquista, Senhor, isso, sabe? Aí você vê tantos pseudos louvores, né? Dizendo: ai, deixa o céu descer. Ai, habita entre nós. Não, a mesa está preparada para o Senhor. Vem, pode vir e tal. Meu Deus. Quão longe, Senhor, nós estamos do Senhor. Quão longe. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Quão longe. Sabe, às vezes eu Luiz Henrique, né? Eu momento de ira, né? Eu falar, Senhor, acaba com tudo logo. Manda uma bomba aí, mata todo mundo logo. Mas por misericórdia eu também falo. Espera mais um pouquinho, Senhor, por favor. Irmãos, vai ficar muita gente, irmãos. São muitas almas indo pro inferno, irmãos. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E a igreja lá dentro, gritando, cantando. Meu Deus. Uma vez eu levei meus filhos para uma praça. Brinquei com eles não sabiam, né? Isso era um domingo de tarde para de noite. Eu já estava fora do sistema religioso já. Eu deixei eles brincarem. Eu tinha levado uma mochila com algumas coisas.
Eu levei um monte de folhetos, né? Aí chega uma hora que já tinha brincado bastante, eu chamei os dois, era o Davi e o Isaac, ainda não tinha o Samuel. Eu falei com eles, falei assim, agora nós vamos fazer uma coisa importante aqui. E puxei aquele maço de folhetos, né? E dei um pouco para cada um e peguei um pouco também. Mostrar para eles que eu, nesse quesito, eu não sou nada melhor que eles, eu tenho que fazer meu trabalho. E eu falei, vamos orar aqui, nós vamos orar. Nós oramos, orei com eles, né? E em volta daquela praça estava cheio de bares, cheio de bares. Tinha muito pagode, muita festa ali. E eu falei para eles, falei, olha, agora cada um vai numa direção aqui. Como eles não sabiam falar muita coisa, porque eram pequenos, eu falei, olha, vocês vão entregar um folhetinho desse aí. Vai dizer, Jesus ama você. E aí eles foram. Eu também fui ali um pouco em volta ali. Depois fiquei esperando eles, né? E aí depois eles voltaram. Eu vi ali a Bíblia. Eu vi a Bíblia. Eles voltaram com uma cara de felicidade danada, os dois. Eu falei, e aí, como é que foi? Porque eu tinha falado pra eles, né? Quantos filhos de pastor não tem ali? Quantos filhos de presbítero? Quanta gente que não era de igreja não tem ali naquelas festas, aqueles pagodes, que nunca mais vão querer saber do evangelho por causa do que viram como evangelho, né? Aí eles voltaram felizes, bem felizes mesmo. Eu falei, e aí, como é que foi? Aí a resposta foi o que marcou aquele dia, aquele momento, aquele ensinamento, né? Isso nunca mais ninguém vai poder tirar do coração de nenhum deles. Um deles está olhando para mim agora, está bebendo água, está tentando saber o que eu estou falando. Só que já estão bem maiores, né? A resposta deles para mim naquele dia foi: nossa, pai, as pessoas olhavam e falavam assim, poxa, que legal, parabéns pelo que vocês estão fazendo, que legal, poxa, isso aí mesmo e tal. E essa foi a recepção que eles tiveram por estarem indo fazer o que Jesus mandou. Eles eram crianças. E aí eu fiz uma pergunta muito inteligente, Deus que me deu sabedoria para fazer aquela pergunta. Eu falei: o que vocês acham? Vou fazer uma pergunta aqui. O que Jesus mandou fazer? Porque era um domingo à noite, já estava de noite, né? O que Jesus mandou fazer foi o que vocês viam o papai fazendo lá todo domingo lá na frente, tocando guitarra, ministrando louvor.
o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sem dúvida alguma, de pronto eles já responderam: ah, pai, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu falei: então nunca deixe ninguém dizer o contrário para vocês. Nunca deixe ninguém tentar tirar isso do coração, da cabeça de vocês. O que Jesus mandou fazer é isso. E a igreja estava lá dentro, louvando, adorando, glorificando. Esse negócio de evangelho não é mole não, irmãos. Faz até machão chorar. Faz até, sabe, durão. Então, hoje, algumas coisas, irmãos, que eu falo, que eu prego, que eu ensino, mesmo embaixo de muita crítica, né? São convicções conquistadas assim, na prática. Não foi que eu ouvi alguém dizer, ouvi um pregador falar, eu vi um vídeo no YouTube simplesmente que falava isso, então eu comecei a replicar o que eu ouvia naquele vídeo. Cuidado com esse tipo de evangelho, cuidado. Tá bom, irmãos? Eu poderia dar inúmeros títulos para esse vídeo, mas Deus me orienta aqui mais uma vez a colocar, como às vezes eu coloco, né? Pregação de domingo. Muita gente não vai querer ver esse vídeo, porque é um vídeo longo, né? Eu não estou dentro de uma igreja com o microfone na mão. Não estou de terno e gravata. Estou de camisetinha aqui, ó. Estou de camiseta. Mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe, irmãos.